Olá! Agora vamos continuar a falar sobre o estudo dos gases. Eu quero fazer uma discussão rápida sobre a relação entre a quantidade de gás e essas variáveis de estado. A primeira relação que eu quero ver é como é que o número de mols influencia na pressão. Imagine uma situação em que o volume é constante e a temperatura também. Como é que a pressão muda em função da quantidade? Imagine um pneu, volume praticamente constante, temperatura também. Aí eu começo a injetar ar no pneu. Injetar ar significa aumentar a quantidade em mol, aumentar o número de mols. O que acontece com a pressão? A gente sabe que à medida que eu vou injetando ar no pneu, a pressão aumenta. Então, numa situação de volume e temperatura constante, a pressão é diretamente proporcional ao mol. Se eu dobro o mol, eu dobro a pressão. Tá. Agora, como é que o mol influencia no volume? Imagine um airbag. Quando o airbag é acionado, existe uma reação química que gera um gás. Gerar um gás significa que eu estou aumentando a quantidade de gás. Eu estou gerando. O que acontece com o volume? A gente sabe que o volume do airbag aumenta. Então, numa situação em que a pressão é constante, a temperatura é constante, que eu posso aproximar numa situação do airbag, se à medida que eu aumento o mol, o volume também aumenta. Então, nessa situação, volume é proporcional ao mol. Se eu dobro o mol, eu dobro o volume. E o mol e a temperatura? Imagine aqui um balão aberto. Se aberto, a pressão é constante e o volume também, que é o volume do balão. O que acontece com a quantidade à medida que eu vou aquecendo o gás? Bom, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o gás começa a escapar do balão. Então, à medida que eu aumento a temperatura, a quantidade diminui. Então, temperatura e mol são grandezas inversamente proporcionais quando pressão e volume for constante. Então, aqui tem um estudo semi-quantitativo das relações mol-pressão, mol-volume, mol-temperatura. Então, a gente sabe que pressão, volume e temperatura são influenciados pela quantidade, são influenciados pelo número de mols. Nós sabemos que PVT, essa relação, ela é constante. Agora eu vou contar para você que essa constante ela é o número de mols vezes uma outra constante. Então, PVT é igual a uma constante vezes o número de mols. Mexendo nessa equação, passando a temperatura para cá, eu tenho PV igual a nRT. Essa equação é chamada de equação de estado ou equação de Clapeyron. E ela eu tenho relacionado pressão, volume, mol e temperatura. Qual é a grande vantagem dessa equação? É que se eu conheço 3 variáveis, automaticamente eu sei a quarta. Mas como assim? Se eu sei pressão, volume e mol, eu determino a temperatura. Se eu sei volume, mol, temperatura, eu determino a pressão e assim sucessivamente. Discutindo, temperatura tem que ser em Kelvin, já que essa equação vem dessa relação que é para temperatura em Kelvin. Esse N é mol, pressão e volume pode ser em qualquer unidade. O R é uma constante. Mas quanto vale essa constante? Bom, aí depende da unidade de pressão e volume que você for usar. Eu tenho aqui listado 3 constantes, 3 exemplos. Se por acaso a pressão for em atm e o volume for em litros, o R é esse número aqui, 0,082. Se a pressão for em milímetros de mercúrio e o volume em litros, o R é 62,3. Se a pressão for em quilopascal, volume em litros, o R é 8,31. Então, o valor do R depende da unidade de pressão e volume que você usar. Tudo bem? Essa equação ela pode ser levemente modificada. Como? O mol, que é a quantidade, pode ser calculado pegando a massa e dividindo pela massa molar.
Substituindo essa fração aqui, eu tenho que PV é igual a Eminho sobre mão RT. Na verdade, essa equação ela é muito útil quando eu tenho a massa, ou quando eu quero descobrir a massa ou a massa molar. Um detalhe, a massa tem que ser em gramas, hein? Não esqueça disso. Vamos ver um exemplo agora. Eu tenho aqui um frasco com um gás, um manômetro que mede pressão, pressão 623 milímetros de mercúrio. Volume ocupado pelo gás 20 litros, temperatura 27 graus, eu quero saber quantos mols eu tenho aqui dentro. É um problema clássico, porque eu sei pressão, volume, temperatura e quero achar o mol. Bom, primeiro, que temperatura tem que ser em Kelvin. Soma 273. Somando aqui vai dar 300 Kelvin. Então, PV é igual a nRT. Substituindo, pressão 623 vezes o volume 20. Isso é igual ao mol que eu quero descobrir. Que R que eu uso? Bom, pressão está em milímetros e volume em litros. Voltando aqui, ó, pressão em milímetros, volume em litros, o R é 62,3. Então, 62,3 vezes 300. Antes de multiplicar, dividir, isola o N primeiro. Então, vai ficar 623 vezes 20. Isso é igual ao N. Vou pegar esse produto, passar dividindo. 62,3 vezes 300. Vamos simplificar. Um zero vai embora com zero. Essa divisão dá 10. 10 com zero aqui, sobra 2/3. Então, o N vai ser 2/3, que é aproximadamente 0,6 mols. É um problema super clássico de aplicação de equação de estado. Vamos ver mais um? Olha aqui. Eu tenho aqui um cilindro, 56 gramas de N2. Volume 82 litros, eu quero saber a pressão em atm, sabendo que a temperatura é 227 graus Celsius. Primeiro, temperatura em Kelvin. Soma 273, isso vai dar 500 Kelvin. Outro passo importante. Se eu sei a fórmula do gás, eu consigo determinar a massa molar dele. Se o N pesa 14, o N2 vai pesar 28. Então, isso é bem importante, né? Se você conhece a fórmula, você determina a massa molar. Se, por acaso, você quiser determinar a fórmula, basta achar a massa molar. Bom, então, substituindo, como eu tenho a massa, eu vou usar a equação com a massa. Então, vai ficar Eminho sobre mão RT. É só substituir e fazer conta. Pressão é o que eu quero. Volume 82, Eminho 56, Emão 28. Que R eu uso? Pressão em atm, volume em litros. Pressão em atm, volume em litros, 0,082. 0,082 vezes 500. Isola o P. P vai ser igual. Então, aqui vai ficar 56,28, 0,082. Cuidado com a conta, hein? Bem devagar. Passa o volume para baixo aqui, ó, 82. Bom, essa divisão aqui, ela dá 2. Bom, 2 zeros aqui, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, a vírgula vem para cá, ó. Essa divisão aqui vai dar 10 aqui embaixo. 5, 1, aqui dá 2. 2 dividido por 2, pressão vai ser 1 atm. Tudo bem? Então, eu dei aqui 2 exemplos clássicos de aplicação de equação de estado. Ok? É isso aí.